TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá um programa com entrevistas. Janela do Céu. Autoridade é remédio, missão, libertação. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém basta a tua palavra e o meu cérebro será curado. Boa noite, estamos iniciando o programa Janela do Céu. Que o Senhor possa estar abençoando a sua vida. Todos nós estamos aqui com o objetivo de levar a palavra do Senhor, de levar testemunhos de vários irmãos que experienciaram o Senhor Jesus através da palavra, através da oração, através de estar nos cultos, nas ministrações, enfim, todas as coisas que o Senhor Ele opera nos nossos corações para que nós venhamos ter essa transformação de vida. Porque o Senhor Jesus disse que Ele veio trazer vida e vida em abundância. Então, todos aqueles que se achegam a Cristo recebem essa experiência de ver o Senhor transformando, renovando o seu coração. Então, hoje nós estamos aqui na Editora Vento Sul, nos estúdios, onde são feitas as edições, onde há todo um trabalho que é muito importante, né, para levar toda essa palavra, toda essa verdade a você que está nos assistindo. E o nosso convidado de hoje é o nosso irmão Anderson Lopes, de Barueri, São Paulo, que é um missionário da igreja, que a maioria das pessoas até da igreja já o conhecem, e ele vai compartilhar um pouquinho da sua experiência. Creio que muito não tem compartilhado, falado, então hoje você pode assistir, pode ver o que o Senhor Jesus já fez no seu coração, como o Senhor já transformou a sua vida. Tudo bem, irmão? Tudo bem, Lisama. Prazer estar participando dessa programação aqui pela TV Menorá e com grande alegria que eu estou aqui podendo partilhar um pouco mais das experiências que Deus tem, das experiências que Deus fez na minha vida. Então todos os arranjos dele desde a infância, desde quando nasci, e sei que nada é em vão, né? E desde o ventre sabemos que Deus tem um propósito com cada um de nós, e sabemos que o plano de Deus vai prevalecer sempre, né? Nós querendo ou não, o plano de Deus sempre vai prevalecer. Então hoje, né, trabalhando aqui pela Editora Vento Sul, com certeza faz parte do plano de Deus, e a gente sente isso, né, algo íntimo, algo que está no nosso coração, e nós sentimos isso. Então são grandes experiências até chegar aqui, nesse momento. Então tem muitas coisas, fazem 25 anos, né, que eu estou com o Senhor. Porque desde é isso que nós queremos saber, né? Como foi esse início com Deus, teu primeiro contato de buscar o Senhor? Nós sabemos que você já nasceu num lar cristão. Então, como foi esse momento de você ter a experiência pessoal com Cristo? Bem, experiências com Cristo foi desde a infância, né? Eu me lembro, como nasci num lar cristão, eu já tive alguns dos princípios da palavra de Deus. Eu digo que não todos, né? Ainda estou aprendendo muito, mas tive alguns dos princípios de não se afastar do Evangelho, ou quando estava me afastando, aquela luz que estava no meu interior, aquela sementinha, aquela semente que foi lançada no meu coração quando eu era criança, quando eu ia na igreja, nas escolas, participava dos estudos bíblicos, aquela semente me guardou de muitas coisas. Então isso serve, eu agradeço a Deus por esses momentos que eu tive de iluminação quando eu era jovem. E muitas vezes nós não damos valor, né, de querer cuidar das crianças, de querer cuidar da alimentação espiritual de uma criança, porque achamos que aquilo não vai ter fundamento algum, mas pelo contrário, né, a criança, aquilo serve como alicerce para ela crescer, para ela não se afastar da fé. E eu creio que eu estando aqui hoje, né, aquela semente que foi lançada quando eu era criança, quando eu tinha 3, 4, 5 anos, aquela semente me guardou. E essa semente é a palavra de Deus. E eu me lembro que todas as experiências que Deus nos trouxe, desde a minha infância no colégio, todos os livramentos que Deus me trouxe, né, foram muitas as oportunidades para mim me afastar da palavra, para mim me afastar do Evangelho.
E tudo começa no colégio, né? Quando você começa a ter contato com outras pessoas, né? Com crianças talvez que não têm essa semente da palavra de Deus. E ali começa a se manifestar muitos desejos, né? E há um tempo atrás eu vi até uma ministração que falava sobre os espíritos, né? Quando tu chega no ambiente, se você não está protegido pelo Espírito de Deus, os espíritos das trevas, eles começam a te perseguir, começam a lançar dardos na tua mente, pensamentos, desejos. A transmissão de espíritos, né? Vai levando, influenciando. Exato. A transmissão de espíritos. Por isso que nós devemos estar cuidando, sim, da nossa alimentação, estar procurando nos proteger com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é um escudo, né? A palavra de Deus é uma proteção, sim. E dessas experiências, né, de quando eu era criança, todos os livramentos que Deus me trouxe desde o colégio, e eu via isso, né? E até em situações de brigas. Porque geralmente criança gosta de se invocar com outra criança, né? Mas nem sabe o que está fazendo. Porque talvez viu um desenho, viu um filme que tinha uma briga. E aí, o desejo deles é brigar, não é mesmo? E eu me lembro de várias situações de Deus me livrando nessas pequenas áreas, né? De brigas e de intrigas, né? Entre crianças. E eu me lembro disso. E eu sempre fui um jovem, né? Uma criança que me dava bem com todo mundo. Sempre procurei, né? Ser da paz. Né? Isso sempre foi meu desejo, sempre procurei isso, estar o mais amigo possível das pessoas, até daquelas pessoas que não gostavam de mim. Sempre procurei me aproximar e trazer um pouco de alegria, talvez um pouco de paz, um pouco de amizade para essas pessoas, porque eu não gostava, quando eu ficava sabendo que alguém não estava gostando de mim ou que eu tinha feito algo errado, eu ficava ruim. Creio eu que era aquela palavra que foi semeada no meu coração, né? E aquilo me deixava constrangido, e eu ia lá, pedia perdão, né? Desculpas. Naquela época eu pedia desculpas e consertava. Então eu sempre fui criado nesses princípios, de aprender a perdoar, de aprender a liberar o amor, né? São coisas básicas, nós sabemos. E em 2004, quando nós conhecemos esse evangelho, né? O evangelho do reino, quando nós começamos a conhecer as ministrações da palavra, as semi-escolas, essas ministrações que muitos estão acostumados hoje. Como eu fui criado no lar cristão, você pode pensar que eu já tinha todas essas mensagens e que não precisava mais dessas semi-escolas, mas pelo contrário, né? Lógico que não desmereço o lar que eu nasci, não desmereço de onde eu vim, mas aquilo me protegeu de certa forma. Mas chegou um ponto que aquilo não me servia mais, aquilo não estava mais me suprindo. Até que nós conhecemos esse evangelho pleno, o evangelho do reino, onde nós acabamos recebendo uma nutrição espiritual, né? Algo muito profundo, ministrações profundas, onde mesmo eu conhecendo um pouco da Bíblia, mesmo eu lendo a palavra, eu não sabia que era tão profunda aquela Bíblia. Porque antes eu via a Bíblia como um livro de histórias, né? Eu pegava aquele livro de Daniel, eu ficava encantado com as histórias que tinha lá, né? Daniel na cova dos leões, mas eu não tirava o princípio bíblico para a minha vida. Eu não conseguia extrair, porque minha mente não aceitava isso. A mesma coisa nos evangelhos. Eu li aquela vida de Cristo, a vida de Jesus, achava aquilo bonito, achava aquilo uma história bonita, né? A crucificação. Mas eu não sabia que eu também deveria passar por aquele processo que Cristo passou, né? Do negar-se a si mesmo, do tomar a cruz. Não sabia nada disso. E o Senhor foi descortinando aos poucos, na medida que eu fui me alimentando da palavra pura e verdadeira. E eu me lembro que no ano 2000, né, eu tinha em torno de 10 anos de idade. Olha só, no ano 2000, meu pai pertencia a uma organização, né, uma denominação, e ele cuidava desse trabalho, dessa denominação. E nós morávamos numa cidade, a cidade de Guaíba, em Porto Alegre, para quem conhece. Eu nasci no Paraná, fui morar em Guaíba porque meu pai é gaúcho, minha família, né, a família do meu pai toda é de lá de Guaíba. E lá tinha um ministério que ele frequentava. Então eu nasci naquele ministério até os 14 anos.
E no ano 2000 ele recebeu o encargo de se mudar para uma cidade, que essa cidade é Cachoeira do Sul, para cuidar desse trabalho denominacional lá naquela cidade, para abrir, né, essa igreja lá nessa cidade, uma filial da igreja que estava em Guaíba. E lá, meu pai, ele acabou procurando conhecer, né, os pastores da região, os pastores de Cachoeira, para fazer amizade. E eu me lembro disso porque essa história me chamou muita atenção. Meu pai foi em várias denominações, foi em várias organizações religiosas para conhecer os pastores, conheceu, fez amizade, até que chegou numa que chamou a atenção dele, que era uma igreja que tinha no antigo cinema, né, no cinema da cidade. E aí ele nunca ouviu falar dessa igreja, né, a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele nunca tinha ouvido falar de uma igreja com esse nome. E ele decidiu no seu coração de querer conhecer o líder dessa igreja, o pastor, né, a pessoa que estava encarregada de cuidar desse ministério, para fazer amizade e até conhecer um pouco da visão da igreja. E no ano 2000, se eu não estou enganado, se não me falha a memória, foi em torno de abril que aconteceu esse caso, né, do ano 2000. E meu pai saiu e foi conhecer, né, esse pastor, né, o ministro Sérgio Alves. E quando ele chegou nesse determinado local, onde ele sabia que o irmão Sérgio Alves tinha um escritório, sem marcar nada, ele pediu para falar com o Sérgio, né? Ele perguntou para os irmãos que estavam na portaria: eu queria falar com o pastor de vocês. Aí os irmãos indicaram: ó, fica ali em tal sala, e ele foi. Quando ele chegou lá, o Sérgio já estava esperando ele, porque Deus já havia falado que iria vir um homem, né, de uma denominação, e que Deus tinha um propósito com ele nessa visão, nessa casa. E Deus já tinha falado para ele que tal horário, tal dia, não era para ele marcar nada, e era só para esperar esse homem chegar na casa dele. E foi o que aconteceu, né? E meu pai foi lá, ingênuo, né, guiado pelo Espírito, de certa forma, porque Deus... Que foi tudo um plano de Deus, né? Com certeza. E foi engraçado que, se eu não estou enganado, foi uma semana antes, veio um profeta, né, uma pessoa falou: ó, vai acontecer isso, isso e isso. Então não marca nada nesse dia e nesse horário, porque vai ter um homem que Deus tem um propósito com ele. E foi ali onde tudo começou, onde meu pai acabou aprendendo, ouvindo sobre a visão da igreja. Só que ele acabou não aceitando, né? Porque ele acabou se aconselhando com várias pessoas e acharam aquilo uma loucura, né? Acharam que aquilo era uma furada, porque aquilo não vinha de Deus. Como é que Deus ia fazer uma coisa dessas? E aí meu pai acabou aceitando o conselho dessas pessoas, né? Desses amigos dele. E ficamos nessa denominação. E acabou acontecendo que meu pai acabou se desentendendo, né? Perdendo o gosto por aquela denominação. A gente passou por uma outra denominação e lá Deus começou a trabalhar. E lá Deus começou a trazer um julgamento, um certo julgamento na nossa vida, né? Porque eu vejo que quando uma pessoa, né, um líder de família, ele não está aceitando a posição do Senhor, o agir do Senhor, consequentemente todos acabam participando junto desse julgamento, né? Mas eu digo que nada nos faltou, nunca faltou nada para nós, né? Graças a Deus, Deus sempre nos supriu em todas as áreas. Mas nós víamos que tinha algo errado, né? Nós vimos que tinha alguma coisa errada. Mas aquele sentimento, né? Eu vou na igreja todo domingo, eu leio a Bíblia, né? Quando eu vou na igreja, levo minha Bíblia embaixo do braço. A gente achava que isso era suficiente, né? Infelizmente, nós creíamos que isso era suficiente. Em 2000, 2002, 2004, em janeiro de 2004, em torno de dezembro de 2003 a janeiro de 2004, meu pai, guiado pelo Senhor, com certeza, ele acabou encontrando muitas pessoas na rua, antigas pessoas que participavam dessa denominação que ele queria, pessoas da infância dele. Começou a encontrar aquelas pessoas, só que essas pessoas estavam na igreja do Senhor Jesus. E quando ele encontrava essas pessoas, ele começava a compartilhar como é que estavam, né? E que igreja eles estavam. Aí eles começavam a falar que estavam na igreja do Senhor Jesus.
E aí vinha aquele convite, né? Vamos lá, vamos assistir um culto. Te convido a assistir um culto no domingo. Ou nas semis-escolas que tinha na segunda-feira de noite, se não estou enganado, tinha às 10 horas da noite, tinha algumas escolas ministeriais lá em Cachoeira do Sul. Então, às vezes, ele acabava indo. E nesse ir, ele acabava sendo tocado pela palavra de Deus. E ele acabava sendo constrangido pela palavra. E aí ele voltava a frequentar nas denominações e ele via que aquilo não supria ele, né? Aquilo não tinha fundamento algum. E aí ele começou a sentir a diferença da alimentação. E aí foi quando ele decidiu, né? Como cabeça da casa, ele tinha decidido começar a frequentar a igreja do Senhor Jesus Cristo. E ali iniciou realmente a minha caminhada com Cristo. Começou realmente as experiências com Cristo. Porque enquanto nós não temos as experiências com Cristo, com a palavra dele, de nada vale. Então por isso que quando nós começamos a nos alimentar da palavra de Deus, começam a surgir as experiências, as libertações. Pois se nós não nos aprofundarmos na palavra, de nada adianta, né? Porque uma frase que me chama a atenção, a denominação está dentro, não está fora. Né? Lógico que as circunstâncias externas nos levam, né, a cair na rotina, mas a denominação está dentro de nós. E se nós não nos cuidarmos, pararmos de nos alimentar da palavra, pararmos de buscar aquilo que é puro e genuíno, nós vamos nos tornar religiosos, né? Ou até mesmo mundanos, religiosos, hipócritas. E não é isso que Deus quer. Deus quer que vivamos o evangelho pleno. E Deus nos chamou para isso. E nós temos alimentações vastas, nós temos um banquete vasto para nós não cairmos nessa religiosidade, nem no mundanismo, nem no comodismo. Porque hoje o cristianismo está acomodado, né? Porque é muito fácil você se acomodar, é muito fácil. Mas Deus quer que nós venhamos sair do nosso lugar e estar pregando o evangelho do reino a toda criatura. Seja através do louvor, seja através da palavra, seja qual for a área que Deus queira nos usar. E nós sabemos que existe um corpo e Deus usa de diversas formas, né? De diversos dons, várias pessoas. Então não é só de um membro, é um corpo. Então são vários membros e Deus usa cada um como lhe aprouver. E amém, que o Senhor venha estar em nome de Jesus nos iluminando e trazendo muito mais iluminação às nossas vidas para que venhamos estar desempenhando esse ministério, o papel que nós devemos levar aqui nessa terra. É verdade, né? Porque enquanto nós não nos alimentamos da palavra profundamente, né? Aquilo não tem como gerar um crescimento de vida nos nossos corações. Não que nós não vamos ir à igreja, não vamos, mas precisa de algo mais, né? Nós precisamos estar sempre buscando esse fortalecimento no Senhor, esse crescimento de vida. E assim como muitas pessoas também já se achegaram, né, a esse mover para receber essa palavra de nutrição, é o que todos nós necessitamos, né, para que o Senhor possa operar. E aí a gente vê o agir do Espírito, né, porque ninguém combinou nada, né, a gente vê que Deus ele tem os seus propósitos, os seus desígnios e Ele escreve a nossa história, né, nós só precisamos descansar no Senhor e esperar no Senhor que tudo Ele faz nas nossas vidas. Então nós vamos fazer um breve intervalo comercial e nós já voltamos. Fique conosco. Janela do Céu.